A paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Quero falar de um assunto que Deus tocou no meu coração para compartilhar acerca da temperança. Irmãos, existem situações que fazem a temperatura do ambiente de todo ser humano ser intenso, estressante, cansativo. Como temos nos manifestado em meio a essas situações de tensão, a atmosfera em que vivemos está rodeada de certos sentimentos, emoções, perturbações que podem nos afetar na nossa vida. Deus não vai remover os obstáculos e nem os problemas da nossa vida, mas Ele dá estratégias de escapar de todos os problemas. Eu fiquei doente e não sabia o que era. Fui orar, e Deus me falou para eu deixar assim mesmo e orar por outras coisas e pessoas. E quando entrei no grupo de oração, uma irmã profetizou algo na minha vida. Ela falava que eu estava com uma infecção do útero, e que eu poderia estar em um estado muito grave e acamada. Mas Deus estava me visitando. Então todas as minhas dúvidas acerca do que estava acontecendo foram manifestas. Antes da profecia, passei toda a noite mal, e nem me virar na cama não estava conseguindo. Minha barriga doía de uma forma ruim. E quando eu ia na casa de banho, era doloroso demais. Mas eu não sabia. Mas depois de orar, Deus falou aquilo tudo, e eu fui verificar os sintomas daquela doença. Eram as mesmas que eu sentia. E o Senhor me falava que Ele permitiu eu sentir as dores, para saber que livramento Ele estava me dando. Tenho passado por cada situação, mas o Senhor tem sido bom comigo. Irmãos, a temperança é uma grande arma para nós escaparmos de alguns dardos malignos que atacam nossas vidas, ou problemas da vida relacionados com o nosso emocional, psicológico e vida sentimental. A temperança faz com que a pessoa tenha um equilíbrio em todas essas áreas que eu falei agora. Não é por força e nem com sabedoria humana, ou conselhos humanos que uma pessoa tem domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Livro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Tem pessoas que são calmas, mas não têm temperança. Temperança é um dos frutos do Espírito Santo. Esse fruto se manifesta em tempos de tentações, perseguições, decisões, pressão e etc. Estou dizendo que devemos ter equilíbrio sentimental, equilíbrio emocional e psicológico, e sempre esperar coisas boas e coisas más, conhecer as nossas falhas e dificuldades, e atentar nelas pedindo ajuda de Deus. Deus tem muitas maneiras de trabalhar nas nossas vidas. No meu caso, para eu receber esse fruto de temperança foi por meio de uma dor. Em meio aos problemas, eu aprendi a permanecer em Deus, mesmo sem ver a vitória com minhas vistas. Muitos são provados e não aprovados por Deus, porque no meio da prova murmuram, se queixam, e a murmuração é falta de temperança. E a temperança está ligada com a paciência. O povo de Israel foi provado no deserto em várias maneiras. Deus queria saber se o povo iria lhe temer. Temer a Deus é o mesmo que confiar, acreditar, ficar satisfeito, aceitar que Ele sabe o que faz, respeitar a Ele, reconhecer a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1 verso 7, Provérbios 2 verso 5. Quando nós não temos esse fruto do Espírito Santo, é impossível suportar as tribulações da vida. Passei momentos tão difíceis esses dias, que se não fosse Deus não suportaria. E eu fiz uma pergunta ao Senhor: por que me faz passar por isso? Eu não perguntei porque estava chateada com Ele, mas queria saber o objetivo daquela prova. Irmãos, senti uma tristeza tão profunda, me senti no chão. Era um deserto para mim. E quando fiz essa pergunta Ele me falou: não temas, deves passar por isso para explicar muito bem acerca da temperança. E quanto ao que me pedis, acalma o seu coração. Irmãos, o Senhor está no controle de tudo, e quando nós lhe tememos, nós aceitamos que verdadeiramente Ele tem todo o controle na terra e nos céus. Ele tem controle das nossas vidas. Eu me senti como muitos têm se sentido. Devemos buscar a Ele para nos dar a temperança, dominar nossas emoções e sentimentos. Se não fizermos isso, sempre vamos cair no mesmo erro e nunca vamos sair do buraco. Os nossos sentimentos e emoções nunca podem estar além da palavra de Deus. Quando colocamos essas coisas acima da palavra de Deus,
não veremos a sua glória e nem a sua misericórdia. Temos que ser fortes, termos determinação em buscar a Deus até Ele nos dar esse fruto. Efésios 6 versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Esse é o desafio da igreja, ficar de pé. Depois da guerra travada, temos que lembrar que é necessário passar por todas essas coisas que temos passado. Irmãos, eu era uma pessoa impaciente em tudo, não orava, só questionava a Deus, nunca passava nas provações. Eram tantas as murmurações que eu fazia, que nem percebia o que Deus estava me ensinando. Isso fazia com que eu não crescesse espiritualmente diante de Deus. Temos que atentar nessas coisas com cuidado, senão, vamos lutar em vão. Muitos têm perdido as bênçãos de Deus, por falta de domínio próprio. Não cuidamos da nossa boca nem dos nossos pensamentos. Um dia, quando eu estava a orar, Deus me fez entender o que acontece no mundo espiritual. Irmãos, nós pensamos, antes de falarmos, o mundo espiritual já recebeu todas as informações do ocorrido. Se uma pessoa pensa, não vou conseguir, é isso que o mundo espiritual recebe como informação, e nada vai acontecer para essa pessoa. A Bíblia diz que temos que ter fé. Efésios capítulo 6 versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Por isso muitos pensam em buscar a Deus com muita intensidade, mas não vigiam, e não sabem que o mundo espiritual já tem conhecimento do que quer fazer. Na hora que a pessoa pensa em agradar a Deus, os demônios se posicionam para atacar. É dali que a pessoa não vai avante, porque não conhece com quem está lutando, e a pessoa luta com vento sem direção certa, e vem a distração, problemas e o foco dele desaparece, e os demônios ganham território. Irmãos, entendam, ou vencemos ou perdemos a guerra contra o mal. Sempre que Deus quer que eu relate uma experiência, eu passo nela. Ele me faz sentir na pele acerca do que estou falando. E isso também aconteceu com o povo de Israel. E está acontecendo convosco também. Sempre que Deus queria mostrar a glória dele, ele provocava uma situação para a glória dele. Mas infelizmente muitas vezes eles passavam nesses desafios murmurando, nunca oravam, só contendiam, só questionavam. Enquanto Moisés, que conhecia a Deus, não fazia assim. Êxodo 14 versículo 13 e 14 diz: Moisés porém disse ao povo: não temas, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, aqui nós vemos que Deus sabia que o povo iria encontrar o mar. E o mar simboliza a dificuldade da vida para nós. Vê-se aqui, que foi o plano de Deus o povo passar aquela situação. E é o mesmo conosco. O que nós temos passado é permissão de Deus. Temos que nos aquietar e calar, não murmurar. Livro de 1 Pedro capítulo 3 verso 4 diz: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Vejam só como ter esse espírito quieto é agradável ao Senhor. Esse tipo de pessoa tem domínio de si próprio, não é precipitado nem rápido em fazer, mas sim esperar, aceitar e vencer no final. Tudo o que passamos tem um propósito divino. Ele sabe por que nos faz passar essas coisas. Deuteronômio capítulo 8 verso 2 ao 5 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Assim que escrevo esse relato, dia 11 de maio de 2023, estou sentindo a presença dele profundamente no meu coração. É o amor incomparável do Senhor Jesus. Aleluia!
Vale a pena ser fiel no pouco, porque Ele nos colocará no muito. Glória a Deus. Quero dizer que essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Antes de eu ter passado por essas dificuldades, o Senhor já havia me falado quando eu estava orando sozinha que eu iria passar por uma prova. E eu só fiquei esperando. E no momento das minhas lutas, a única coisa que me alivia é o amor de Deus que sinto quando Ele me toca. Quanto mais aceitamos as provações nas nossas vidas, mais Ele se revela para nós. Deus quer se revelar para nós. Mas existe um preço a pagar. Muita lágrima, choro, tristeza. Mas nunca desanimar, nunca murmurar. Temos que passar na prova glorificando por sermos dignos de sofrer por amor a Cristo, por sermos dignos de passar os sofrimentos de Cristo. Aleluia! Um desses dias fiquei enferma, em um dos primeiros dias da provação. A dor era tão intensa que eu não estava sentindo o meu corpo, e eu fui me deitar. E naquele momento comecei a orar no meu íntimo e não fiquei preocupada com nada. Fiquei surpresa com essa nova minha realidade. Eu estava quieta, e me perguntava por quê. E Deus me respondia com a presença dele maravilhosa. E fiquei parecendo que tomei um calmante. De repente fiquei bem, e sentindo ainda a presença dele. E uma das irmãs me mandou um áudio para mim e me perguntou: como a irmã consegue suportar tudo isso que passas? Eu falei: eu nunca me senti amada por ninguém. Vivi no mundo sem conhecer o que é o amor, e quando conheci a Cristo, senti esse amor me envolver. É algo que não consigo explicar. Esse amor me completa. E quando estou triste, eu vou orar, e sinto esse amor me envolvendo. É algo maravilhoso, poderoso. Aleluia! Isso me dá a força para caminhar e me aquieta. Maravilhoso amor de Jesus. É incomparável esse amor. Está disponível para todos que quiserem. Basta buscá-lo como um tesouro escondido. Se o buscares, o acharás. Irmãos, precisamos desse amor em nós para fazermos todo o seu trabalho, e ficarmos firmes nele. Deus continue abençoando a todos. Amém.